Ok, pelo menos já tive aqui confirmações de que consegue me ouvir. Então, nós vamos dar continuidade cá ao nosso webinar. Agora vamos entrar na componente de acesso ao financiamento, à exportação e seguros. Seria talvez curioso para alguns perguntarem por que de acesso ao financiamento. O meu colega David, quando estava a falar, ele disse muito bem que a decisão de exportar deve ser tomada com muita consciência e as empresas perceberem de que isto é uma nova empreitada. É como se fosse um novo investimento, ou assim como ele disse, é como se fosse uma nova empresa dentro da empresa que já existia de raiz. É daí que, para dar sustentabilidade a essa nova empreitada, em algum momento, todo empresário vai sempre precisar de financiamento. Alguns que, pela robustez financeira que têm, conseguem financiar-se com os fundos próprios, mas alguns também que, infelizmente, por não ter essa robustez, eles optam, obviamente, por buscar financiamento junto das entidades que são competentes para dar. Vou aproveitar aqui só, como hoje em dia usa-se muito IA, se não pensam de que é uma IA que está a falar, só abrir a câmera para poderem ver que o Emílio existe. Então, mas obviamente para melhor conexão e interação, depois vou só bloquear a câmera, mas era só para terem uma ideia visual de que não se trata de uma AI, mas é uma pessoa mesmo física que está aqui a falar. Então, por que desta formação? Ok, bom. Por que desta formação? Né? Muito mais na componente de acesso ao financiamento. A maioria das empresas agrícolas, toda empresa na sua raiz busca sempre ter acesso ao financiamento, seja para expandir, seja para dar sustentabilidade à sua atividade operacional, ou também para poder entrar em novos investimentos, em novas empreitadas. Então, por que temos que falar sobre este tema de acesso ao financiamento quando estamos a focar em falar sobre as exportações? É importante realçar aqui que muitas das PMEs, não só PMEs, como também as empresas grandes, algumas, falham no acesso ao financiamento não por falta de mercado, mas muitas das vezes falham, desculpa, no seu dia a dia, não por falta de mercado, mas por falta de capital circulante, por má gestão de riscos, pela desorganização financeira e o que muitas vezes cria também um problema, uma barreira para as empresas terem acesso a financiamento. E é importante dar-se consciência de que a questão de financiamento e seguro são pré-condições muito importantes e essenciais para quem quer entrar na jornada de exportação. Porque, por causa dos novos desafios e novos investimentos que deverão ser feitos, deverá sempre a empresa ter um meio alternativo fora daquilo que já era o habitual de poder dar sustentabilidade a essas novas atividades. Uma nota, por exemplo, para quem quer exportar, ele tem que ter a ideia ou a clareza clara de que está a entrar num mercado onde a demanda é tida como infinita. Então, aquilo que ele vendia, digamos que atualmente em 10, 20 toneladas, atualmente ele vai passar a receber requisições de 3 mil toneladas ou até mais. Então, para poder, obviamente, sustentar essa demanda que vai surgir, o financiamento vai ser sempre a alavanca para a empresa poder garantir o fornecimento contínuo aos seus compradores internacionais. Porque no mercado internacional, esta é uma componente-chave e extremamente essencial, com que o exportador, no momento que ele assina o contrato de exportação ou aceita a LOI, que é a carta de intenção do comprador internacional de que quer comprar do exportador, o exportador ele assume um compromisso e ele tem que ser capaz de honrar integralmente este compromisso. Porque a ruptura no fornecimento cria danos não só em matéria de relação com o cliente, bem como, em alguns casos, pode até ser banido de fornecimento a mercados internacionais.
E mais do que isso, não vou entrar muito nas questões também de qualidade, por aí fora, porque o meu colega David tocou muito bem isso e acho que já estão esclarecidos quanto a isso. Então, é muito importante para quem quer exportar poder perceber de que já não estou a fornecer no mercado local, onde certamente posso até ser um monopolista ou posso ter uma robustez tão grande, mas estou a entrar no mercado daquilo que se diz os big players, os grandes jogadores, onde lá estou a concorrer com o mundo todo, mas também tenho acesso a uma demanda que é praticamente infinita. Então, para eu poder continuar a fornecer aquele mercado, garantindo sustentabilidade, crescimento operacional, eu tenho que ter, obviamente, uma fonte que me alavanca. E para este caso vai ser, obviamente, o financiamento. Então, há uma coisa muito importante que é o processo de exportação, ele não começa no porto. Muitos de nós temos a ideia de que exportar é só quando estamos lá no porto, mas não. Ele começa no planeamento financeiro e na gestão de risco. Isso é feito a nível interno da empresa, desde o momento que a empresa toma a decisão de começar a exportar. Então, creio que estejam a ver. Um dos requisitos para ter acesso ao financiamento, ou a condição-chave, é a empresa ser financiável. E vamos ver o que é isso de uma empresa ser financiável. Mas uma empresa financiável é aquela que está apta a receber financiamento. Mas mais do que estar apta, é importante essa visão estar clara para aquele que vai dar o financiamento, que nesse caso vai ser o banco e a seguradora. Pode agora gerar estranheza a seguradora, porque comumente, né, não se entende que a seguradora dá financiamento, mas mais à frente vamos poder perceber que a seguradora também é uma entidade que financia atividades da exportação, bem como de qualquer outro tipo de negócio. Então, uma empresa financiável em Moçambique, na lógica ou no ponto de vista do banco e da seguradora, é uma empresa que, em primeiro aspecto, depois de todo depois da prova da existência física, que é ter aquela documentação, certidão comercial, alvará, em todos os aspectos, é uma empresa que tem uma atividade econômica clara, tem fluxos financeiros minimamente organizados, ou seja, a empresa consegue prever ou planear quando é que vai ter recebimentos depois de ter feito a atividade A, B ou C. Outro aspecto é riscos, é uma empresa que tem riscos todos, que tem os riscos identificados e mitigados, que é nessa parte da mitigação onde entra muito a componente do seguro. A outra componente é a capacidade de honrar os compromissos. Há uma nota muito importante que tem que se ter, que o dinheiro que o banco dá não é dinheiro do banco. Ou seja, o banco é só uma entidade que é acreditada e que é, digamos que transmite confiança para quem vai colocar lá depósito, e o banco, por estar a reter aqueles depósitos, precisa gerar rendimento com aqueles depósitos, que é através da concessão de empréstimos. Por muitas vezes nós podemos dizer para o banco, não, ele nega muito com dinheiro, porque muitos de nós, muitos dos empresários, ou seja particulares, ou que todo mundo clama por ter acesso a financiamento, todo mundo quer ter acesso a financiamento, mas muitos não reúnem requisitos-chave para o banco dar financiamento. E para o banco financiar, porque o dinheiro não é deles, eles devem ser mesmo muito cautelosos a quem dar o dinheiro. É daí que tem esses requisitos chaves ou essenciais para poderem avaliar se esta entidade ou este indivíduo que vem pedir financiamento está ou não em condições de ser cedido o financiamento e, no prazo determinado, ele poder honrar com o compromisso que naquele momento ele constitui com o banco. Então, é um erro muito comum, né, de muitas empresas, bem como indivíduos particulares, irem pedir crédito sem sequer uma estrutura mínima para o banco financiar. Porque estamos aqui a falar de que ou o banco ou a seguradora, para poder te financiar, ele precisa, né? Aqui focamos mais na componente empresarial, precisa de ter esses 4 elementos chaves identificados no teu negócio e você ser claro em poder dar o banco a entender isso, que você tem uma atividade econômica clara, que você sozinho sabe o que está a fazer, porque parece brincadeira, mas há muitos empresários que, perguntando a ele o que é que está a fazer, ele não vai conseguir claramente dizer qual é a atividade econômica, vai dizer, não, estou a comprar ali, estou a vender, não consegue claramente transmitir essa informação ao banco. E entenda que a primeira suspeita ou o primeiro sinal de
de falta de clareza na informação que você vai dar, o banco vai ficar retraído sobre o apetite ou não de financiar. Então, é muito importante termos a sensibilidade de comunicar o banco de forma clara, precisa e tentando fazer com que o banco perceba esses 4 elementos chaves, que é a atividade econômica clara, fluxos financeiros minimamente organizados, riscos identificados e capacidade, e mostrar ao banco que nós temos capacidade de honrar nos compromissos. Porque há muitos de nós que, infelizmente, corremos ao banco para ter acesso ao financiamento, mas nem sequer paramos para analisar se vamos conseguir honrar com aquele financiamento que estamos naquele momento a solicitar. Então, vamos aqui agora ver o que eu tenho que ter como requisito essencial e básico para eu poder correr ao banco dizer que quero ter financiamento. E com base nisso poder julgar se realmente o banco está ou não com apetite de me financiar. Então, temos aqui alguns requisitos chaves básicos, mas é importante perceber de que existem outros que vão sempre variar em função do tipo de financiamento que se pretende, do tipo de entidade em causa que está, nesse caso, a interagir com o banco. Mas esses são essencialmente chaves que, para qualquer tipo de entidade, o banco sempre vai exigir. Primeiro que é o registro legal da empresa. Mais do que chegar ao banco e falar que quer dinheiro, é importante mostrar de que esse dinheiro, quem vai ser o responsável por assumir essa dívida, que é a tal empresa. Então é importante apresentar ao banco toda a documentação legal que prova a legitimidade ou a existência física da sua empresa de acordo com a legislação moçambicana aplicável para o setor empresarial. Um outro aspecto também, isto está muito ligado à banca comercial, é ter uma conta bancária ativa. A questão da conta bancária ativa é muito importante porque, na verdade, salvaguarda daquilo que o banco chama de KYC, que é o Know Your Customer. Se é uma entidade que já tem conta ativa no banco, quer dizer que é uma entidade que já tem um relacionamento com o banco. Então, é um indivíduo que não é estranho para o banco já conhece, e com base naquilo que é o histórico de movimentação da conta ou não, o banco já pode ter ideia de mais ou menos se você é alguém que está em condições, porque às vezes pode ter boa vontade, mas não estar em condições de honrar com a dívida ou financiamento que está ali naquele momento a solicitar. Outra coisa é histórico de vendas, né? Local ou regional. Se quer ter financiamento ao banco, seja para iniciar uma nova jornada de exportação, eles vão efetivamente questionar o que é que você faz em termos de negócio. O negócio está muito ligado àquilo que são as componentes de vendas. Então, é importante também poder evidenciar ao banco esse histórico de vendas, o relacionamento que já tem com clientes, se tem clientes fixos, se os volumes que tem relacionado com seus clientes tendem a aumentar, o que mostra realmente que o teu produto está a entregar o valor desejável ao cliente. Todo esse histórico para o banco vai pesar como um elemento-chave para avaliar se você está em condições ou não de ter esse financiamento e também está em condições ou não de honrar com esse financiamento. Outra componente é a questão de custos e margens conhecidas. Esse é um erro muito comum para os nossos empresários. Vamos desculpar se tiver a tocar sensibilidades, mas aproveitando o webinar, vamos ser claros. Então, é um erro muito comum dos empresários a questão de custos e margens. O erro começa mesmo na confusão entre receita e lucro. Há muitos que confundem receita com lucro, que acham que o fato de ter vendido, aquele dinheiro já se converte como lucro. E lucro, uma empresa pode... Lucro é, nesse caso, a margem líquida da atividade que a empresa fez. Um lucro a empresa pode usar para, seja o que for, quer reinvestir, ou seja, é o dinheiro, é o ganho que a empresa tem depois de honrar com todos os compromissos que tem de trabalhadores, fornecedores, instituições financeiras e tudo. Então, se o empresário começa nessa equação básica a criar uma confusão, muitas das vezes isso vai ser também um alerta negativo para o banco na hora de decidir se vai dar financiamento ou não. Porque é importante sempre para todo aquele que é empresário que conhece o seu negócio, saber definir o que do meu negócio é receita, o que é custo e a diferença disso, o que vai ser margem. Porque quando falamos de margem, falamos essencialmente da diferença entre receita e custo. E nota que a margem por si só ainda não é o lucro.
mas sim é o ganho operacional que o empresário tem da atividade que está a exercer, que é sobre esse ganho que o empresário vai depois remunerar as responsabilidades que tem, seja com trabalhadores, seja com fornecedores, seja com também instituições financeiras. Porque existem situações em que alguém vem e não tem lucro. Isso acontece muito mesmo por essa falta de definição clara desses aspectos chaves. Existe alguém que pode estar a vender um produto a um preço que está abaixo do seu custo. Isso é muito comum, é muito comum. Se forem fazer uma análise minuciosa em, por exemplo, mercearias, onde tem um portfólio de vários produtos, se for a pegar cada produto, tentar detalhar, descobrir de que alunos que ele só está a vender, ou não está a ganhar nada, ou está a ganhar uma margem muito pequena que depois não consegue garantir a sustentabilidade do negócio, né? Vou pegar só um exemplo claro aqui. Muitos comerciantes, se existirem até alguns aqui, vão poder se identificar, comerciantes de bebidas alcoólicas ou refrigerantes, seja como for, pensam ou têm a ideia de que a diferença entre o preço que vão pagar a entidade que lhe fornece a caixa ou a garrafa é já ou seja, ele diz que se eu compro a caixa a 100 meticais e ao vender consigo ter 150, os 50 meticais é lucro. Mas nota que os 50 meticais não é lucro. É sim uma margem, até diz uma margem bruta. Porque, na verdade, para ele poder ter levado a caixa, estar no seu estabelecimento e também para poder pôr a bebida ou o refrigerante em condições que o cliente deseja, ele incorreu outros custos, que é, por exemplo, a energia, que é, em algum momento, às vezes, a renda, que é, em algum momento, o salário do pessoal que está ali a atender. Então, todos esses componentes de custo devem sempre entrar naquilo que é o produto para poder perceber se, efetivamente, deste produto eu estou a ter um lucro ou um resultado operacional positivo ou não. Então, há muito desses erros, já ouvi vários, dizer que não, cada caixa consigo lucrar 50 meticais, mas na verdade não é lucro, é a margem bruta que ele tem daquele produto específico. Só uma componente que aqui não falei nem, surgindo dúvidas, podem, obviamente, assim como estavam a fazer na apresentação do David, estar a colocar no chat, e com base nisso, eu vou sempre estar aqui a parar um pouco para esclarecer esses aspectos. Deixa eu até aqui ver se já tenho algumas perguntas. Ok. Espero que ainda estejam a me ouvir. Vamos dar seguimento. Além do chat, tem a opção que é mais adequada, na verdade, se forem a ver na barra superior do vosso Teams, tem aí onde vem Q e A, que é onde é o local adequado para colocar as perguntas para que não sejam perdidas, nem sejam vistas e respondidas. Ok. Outro aspecto é contratos PO, cartas de intenção e mercado bem definido. O que estou aqui a falar? Se eu corro para uma instituição financeira, seja banco ou seguradora, eu digo que quero ter financiamento, é importante eu provar, ok, de onde virá o dinheiro para eu poder honrar com esse financiamento que estou aqui a solicitar. É daí que os contratos, as POs, que é Purchase Order, que é ordem de compra, ou a carta de intenção, são os elementos que o banco usa como evidência de que há uma perspectiva de recepção de fundos e que, por sua vez, esses fundos vão servir para poder honrar como serviço da dívida ou como financiamento que o empresário foi lá solicitar. Então, porém, é importante ser franco aqui e perceber que nem todas as atividades, por aquilo que é o nosso mercado moçambicano, você vai conseguir ter um contrato, PO, carta de intenção, muito mais na componente agrícola. Porém, quando fala-se de comércio internacional na exportação, obrigatoriamente tens que ter uma dessas coisas. Quando é exportação, aí é indispensável a apresentação desse quesito. Porém, quando fala-se, por exemplo, aqui de vendas locais, pode-se dar o caso que eu estou a vender, por exemplo, estou a produzir gergelim e estou a vender ao senhor Antônio. O senhor Antônio, é um bom cliente, compra-me muito, mas
nem quer saber essa coisa de contratos ou nada, só quer saber de que eu chego na mercearia dele, digo, pá, está aqui Gergelinho, senhor Antônio, e ele me paga. Então, o que o empresário vai ter que fazer aí como desafio é tentar mostrar ou evidenciar de que existe essa relação entre a entidade e o senhor Antônio. Seja se é para naquele momento poderem fazer um contrato só para a questão da apreensão no banco, ou mesmo uma questão de ir seus extratos, pegar, dizer, pá, se for a ver mensalmente eu tenho tido esses recebimentos, e se for a ver a conta do qual esse dinheiro é oriundo, é mesmo do senhor Antônio. Aí tu consegues mostrar que há essa relação. Mais do que isso, também podes apresentar as tuas faturas que você fez para o senhor Antônio. Faturas ou recibos, mostrar que, olha, que eu mensalmente tenho feito essas vendas para o senhor Antônio, então tenho essa relação criada e que é de forma contínua, não vai romper agora. Porque entendam de que é chave, é importante para o banco estar claro sobre essa questão de ou proveniência de fundos para poder saber se vale a pena te dar dinheiro ou não. Porque se for também fundos que vêm de partes incertas, obviamente que o banco vai ficar retraído. Ou seja, o apetite que o banco tinha de dar financiamento vai reduzir por ver que você não está a cumprir os requisitos. Nota que eu disse, quando estava iniciando, que esses são requisitos básicos. Mais do que isso, há muitas outras coisas que o banco pode depois pedir, para mostrar lá, costuma dizer, o mapa de recebimentos previsionais que você espera ter e outras coisas. Mas esses são requisitos básicos, chaves, que o empresário, antes de ir ao banco e reclamar por ter dinheiro, deve ter isso minimamente organizado e ser capaz de explicar e evidenciar isso para o banco. Não vai bastar só dizer, mas tem que sempre evidenciar isto. Riscos mapeados e mitigados, né? Só um bom empresário, um bom entendedor do seu negócio é que sabe quais são os riscos ligados à sua atividade. Supondo que é um agricultor, ele sabe que eu, ao lançar a semente, só Deus é quem sabe se a semente vai germinar. E isso é um risco. Ele pode dizer que, não tenho muita experiência, já há muitos anos lanço a semente, mas é importante perceber de que existe sempre ainda incerteza se a semente que foi lançada, ela vai gerar ou vai brotar ou não. Então, esse é um risco. Então, mais do que também identificar o risco, é importante dizer ao banco que há condições de mitigação de risco que o empresário já por si já assume de tal modo com que garanta com que o risco não venha a se efetivar. Por exemplo, é um exemplo, né? Não sou muito agricultor, não quero estar aqui a entrar nesses aspectos, mas, por exemplo, é dizer que eu, depois da sementeira, eu faço sempre verificações para ver se a semente está a crescer e vendo que já passou aquele período inicial de a semente mostrar sinais, eu faço a reposição, volto a plantar uma outra semente. Então, isso pelo menos já mostra de que o empresário ele está ciente dos riscos que ele incorre na sua atividade. E mais do que isso, ele tomou medidas para poder mitigar, porque é muito importante poder passar essa mensagem para o banco, porque o banco, na sua essência, disse que é uma instituição que é avessa ao risco, ou seja, é uma instituição que não está para tomar o teu risco. O banco quer te financiar com o maior nível de segurança possível. Que se fosse possível para o banco, alguns até fazem isso, alguns empresários aqui podem testemunhar, o banco te diz, vou te dar dinheiro se você tiver dinheiro a prazo. O que, para quem para um bom entendedor, parece loucura. Se eu tenho dinheiro a prazo, por que eu vou para o banco ainda e pedir um dinheiro onde até vão me dar uma taxa de juros? É porque o banco, eles pensam assim, eles não estão aptos a assumir o teu risco, muito pelo contrário, eles querem te financiar tendo o maior nível de certeza possível de que você é uma entidade capaz de honrar com seus serviços ativos. Isso porque o dinheiro que o banco tem ou transaciona não é dinheiro dele, é dinheiro dos depositantes que vão lá deixar suas economias e tudo, e que no final do dia podem ir pedir esse dinheiro de volta. Então, o banco sempre tem que estar em condições de poder dar a eles esse montante. Então, é muito importante também para o empresário, quando deseja ter financiamento, poder mostrar ao banco isso. Nunca dizer que minha atividade não tem risco, não. Identifique o risco e diga também quais são as medidas de mitigação de risco que você tomou. Aí o banco começa a ficar mais confortável com a sua transação e com mais apetite para poder financiar. Não sei se até agora tenho sido muito claro ou ainda não vejo aqui algumas questões.
Quero ver só se já existem algumas questões. Ok, acho que até agora assumo que está tudo claro. Assumo que está tudo claro. Então, financiamento à exportação, da teoria à prática. Vamos aqui falar dos tipos de financiamentos relevantes para quem quer iniciar a sua jornada de exportação. Por que isto é importante? Muitos, eu costumo dizer o seguinte, muitos querem dinheiro, mas às vezes nem sabem como usar esse dinheiro e como pedir esse dinheiro. Como pedir esse dinheiro. Eu costumo dizer às pessoas próximas de mim que se você quer me pedir dinheiro ou uma ajuda, não venha aqui primeiro me contar filmes. Seja claro e direto que eu preciso de dinheiro para fazer isto. Se for empréstimo, eu vou te pagar assim, 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 assim. Então, é uma mensagem que parece simples e irrelevante, mas na verdade é muito fundamental para uma instituição financeira poder avaliar e saber se realmente faz sentido ou não te conceder financiamento. É muito importante poder mostrar ao banco, com A mais B, de que você sabe para que fins quer usar esse dinheiro. E também saber como ir solicitar o dinheiro ao banco. Não chegar ao banco, não, porque eu estou a pensar. Não. Ser claro, franco, direto e, obviamente, poder evidenciar tudo o que está a referir. Então, temos aqui tipos de financiamento. Temos aqui capital circulante. Eu poderia aqui estar a mencionar alguns tipos de produtos bancários, mas não vou muito entrar nesse detalhe, porque em termos de produto financeiro, cada banco, em função da sua genealogia, tipo, se é um banco com sócios maioritariamente americanos, portugueses ou sul-africanos, tem lá o nome dos seus produtos, porém o mecanismo de funcionamento é o mesmo. Então, eu vou só aqui deixar a perceber como identificar a necessidade e como, em meio a essa necessidade, e pedir também um produto que se alinha diretamente àquilo que é a necessidade que você tem. Por exemplo, quando falamos de capital circulante, tem aqui compra de produtos agrícolas. Assumimos um caso em que uma entidade ou um empresário, ele é aquilo que se diz trader. Ou seja, ele não está no início da cadeia, mas ele está no meio. Ele, ao invés de correr o risco de plantar, ele compra do produtor e vende. Nota que na atividade dele operacional, o dinheiro que ele precisa nunca pode ser para ele ir plantar ou ir fazer fomento. Ele tem que ser muito claro. Que eu sou um trader, eu compro produto já pronto, do senhor Antônio, Abílio, seja quem for, e depois eu pego esse produto e faço a venda para, seja um supermercado, uma unidade local, ou até exporto. Então, primeiro, entendendo o ciclo do negócio do cliente, que é comprar, se é para reempacotar ou fazer um pequeno processamento, seja descasca ou o quê, e depois vender, ele percebeu que quanto tempo da minha atividade operacional ou como empresário, ou quanto tempo eu levo de adquirir e quanto tempo eu levo para poder vender. Então, eu acho que esse tempo, na verdade, vai ser o que chamamos de ciclo ou tal gap que ele precisa ter financiamento. Okay. Tive indicação de que estavam a ouvir bem, não sei se a situação ainda prevalece. Ok. Por favor, se puderem reagir, caso estejam a ouvir bem, só para eu estar mais confortável aqui de que estou a ser claro e está a chegar aos destinatários. Ok? Ok. Muito obrigado, Associação de Apoio. Ok, obrigado. Então, vamos dar continuidade. Então, eu dizia que a diferença entre o período que você compra até o período que você vende, tipo, até receber, até vender e receber, isso vamos chamar um ciclo. E é, na verdade, isso que o banco está interessado em financiar. É importante ficar claro de que o banco ou qualquer instituição financeira não está para financiar suas ideias, está para financiar ciclos. Então, é muito importante e chave poder o empresário
deixar claro ao banco qual é o ciclo e, mediante aquilo que é o ciclo de atividade, vai se identificar que tipo de produto o banco já tem na sua prateleira para apoiar o empresário naquela necessidade que apresenta. Vamos, supondo que um exemplo prático, supondo que eu, para comprar do indivíduo A, compro, vamos, a 100 mil e vendo a 150. Porém, compro no dia 0, vendo no dia 20, porque depois faço um descasque aí, por aí fora, então só no dia 20 vendo, e do dia 20 o meu cliente leva mais 30 dias para me pagar. Olha aqui, esse período todo vai ser o que nós chamamos de ciclo, e aí o banco vai querer financiar. Então, eu ao correr para o banco, vou dizer ao banco, eu preciso de dinheiro para fechar esse ciclo, porque no momento em que eu tenho que comprar, eu ainda não tenho dinheiro, porque o meu cliente ainda não me pagou. Então, eu vou pedir, eu tenho uma necessidade de capital circulante, ou seja, uma necessidade de curto prazo, e é em meio a isso que eu vou pedir ao banco com que me financie com um produto que o banco tem para necessidades de curto prazo. Porque é aquilo que eu disse, o fato de não saber que tipo de necessidade você tem faz também com que seja difícil, por nem todos os bancos têm a componente de gestor de cliente muito bem formado em termos de produtos. Seria difícil para o banco poder identificar e sugerir o melhor tipo de produto para o teu negócio. Porque um financiamento inadequado também pode ser uma razão para, ao invés de alavancar o negócio, afundar o negócio. Então, é muito importante ter em conta essa questão de identificar de forma clara qual é a minha necessidade, se é de curto prazo, de médio e longo prazo, e, com base nisso, eu poder ir requisitar um produto que se ajuste a esse tipo de necessidade. Ok, então, falamos aqui do capital circulante. Tem outra componente que é o financiamento pré-embarque. Aqui já estou a falar muito voltado da componente exportação. Por exemplo, eu quero financiar, tenho um acordo, tocou-se um pouco aqui, embora vamos ver mais a fundo nas sessões seguintes, a questão dos incoterms. Eu tenho um incoterm, ou um acordo com o meu cliente internacional, que ele só vai me pagar quando a mercadoria estiver no navio, já com destino ao local acordado. Então, eu preciso de dinheiro para eu poder comprar do produtor, porque muitas das vezes o produtor, é a realidade do campo, ele não quer saber de me forneça, vou ter que pagar em 30 dias, não. Coitado dele, já esperou, não sei, 6 meses para aquilo germinar e ter fruto, e ainda ter que esperar mais 30 dias para você lhe pagar, já é uma coisa que ele não está apto a assumir. Então, o produtor, muitas das vezes, ele não se mostra acessível a dar aquilo que chama-se de créditos, ou termos de crédito comercial. Ele quer cash, quer dinheiro na hora, e com base nisso, você que é um trader, que é um exemplo que estou a usar aqui, você que é um trader que compra do produtor, tem que ter capacidade financeira de poder comprar e entregar. E o teu cliente também internacional, ele diz que, o nosso acordo é esse, eu só vou te pagar quando a mercadoria estiver no navio, porque eu não te confio, eu não posso te dar dinheiro para você ir comprar e depois me entregar, porque posso dar o dinheiro na momento de você não fazer aquilo que é acordado, ou fazer desvio de aplicação, ou como vulgarmente se diz, cá no sul, comer com boca. Então, o comprador internacional, como muitas vezes não está disposto a fazer isso, vocês podem entrar a um acordo comercial ou incoterm de, ok, vamos entregar, ele vai te pagar assim que a mercadoria estiver no porto ou estiver no navio com um destino acordado. Então, nota que para tu poderes colocar o produto no porto, ok, para tu poderes ter o produto no porto, precisa de dinheiro. Então, é esse dinheiro que tens que pedir ao banco. E nesse caso, concreto, estamos a falar de um financiamento para embarque. Você diz que eu só consigo receber assim que o meu produto estiver pronto para embarcar ou enquanto estiver a embarcar. Então, vais ao banco, pede um financiamento muito alinhado àquilo que vai ser o teu ciclo, que é de pré-embarque. Também isso, muitas das vezes, alinha-se ao tipo de produto de curto prazo. Então, você vai ao banco, diz que eu tenho este acordo, tenho este contrato, por aí fora, abate toda aquela documentação que o banco pede, o banco avalia, identifica riscos ali, identifica também questões de mitigação de risco, e com base nisso o banco vai te financiar, sabendo que o financiamento que eles vão te dar é para cobrir aquele período pré-embarque, que inicia desde o momento que você vai comprar do produtor até o momento que você põe o produto pronto
e esperas aqueles dias que o teu cliente vai te pagar, porque pode acordar que desde o momento que tu esteja no porto, ele te paga imediatamente, ou seja, até 7 dias ele tem que te pagar. Então, o ciclo todo vai ser somado desses dias, o banco vai te dar um produto, um financiamento que está muito alinhado a esse tipo de situação. Tem a questão do financiamento pós-embarque. Aqui, muitas das vezes, é aplicável para empresários que eles têm capacidade financeira de fazer a aquisição, ou vamos lá supor que é um produtor que ele sozinho decidiu também exportar, está apto a acabar com aqueles custos logísticos todos para poder pôr a mercadoria no porto. Então, ele, com o seu cliente internacional, acordaram que vai pagar, que o cliente internacional vai lhe pagar assim que a mercadoria já estiver no navio ou já estiver no navio para chegar no destino final. Então, ele não precisa de dinheiro para ir comprar, porque ele às vezes já tem um produto ou tem capacidade financeira de buscar produto com fundos próprios. Mas, entretanto, aquele tempo que o navio vai levar, muitas vezes podemos estar aqui a falar de um país de destino, um porto de destino que leva 45 dias, sabendo que esses 45 dias pode vir a mudar, se transformar em 60 dias, né? Então, ele já não está em condições de ficar todos esses dias à espera. Então, ele vai ao banco e pede um financiamento tendo conhecimento de que o seu ciclo de negócio ou o tipo de produto que ele precisa é um ajustado a financiamento pós-embarque. Com o webinar. Ok, então estamos aqui mesmo a falar do financiamento pós-embarque. Então, volto a realçar que em caso de dúvidas, fiquem à vontade de escrever aí no chat. Peço embora, depois da apresentação, vamos sempre ter aquele momento exclusivamente para questões de dúvidas e esclarecimentos adicionais que possam surgir. Então, quando falamos de financiamento pós-embarque, era exatamente isso, a questão de o banco ter que te financiar após teres colocado o produto no local acordado, porém não queres esperar mais aqueles dias que o teu cliente disse que vai levar para te pagar. Então, para cada tipo de ciclo aqui, cada tipo de financiamento, cada banco comercial tem produtos específicos. Porém, é o trabalho do empresário identificar onde se encaixa a sua necessidade, se é de capital circulante, se é financiamento pré-embarque, se é financiamento pós-embarque, para poder chegar ao banco e dando ou mostrando essa informação ou essa necessidade, e o banco assim sugerir que produto eles têm para financiar essa necessidade que o empresário está aí a apresentar. Então, o quarto aspecto é financiamento de ativos fixos. Este se adequa não só para quem quer exportar, mas bem como para quem está a iniciar ou quer aumentar a sua capacidade de exportação. Isto porque aqui estamos a falar de financiamentos que podem ser desde para aquisição de ativos ou equipamentos ou melhoramento daquilo que é a infraestrutura fabril. Supondo o seguinte, o indivíduo A, ele forneceu ao mercado local e tinha uma capacidade de entrega que está muito ligada à capacidade de processamento de, vamos lá, 10 toneladas mês. Entretanto, fechou um contrato com um cliente internacional que diz que ao invés de 10 toneladas mês, eu quero com que me forneças 100 toneladas mês. Olha que ele já tinha 10 toneladas por mês que já forneceu ao mercado local, porém agora ele tem que acrescentar mais 100 à sua capacidade. Muitas das vezes, esse tipo de acordo faz com que o empresário ou a empresa tenha uma necessidade de melhorar a sua capacidade operacional, que pode ser através de melhoramento ou alargamento das suas estruturas fabris, ou mesmo aquisição ou modernização do seu equipamento. Então, para esse tipo de necessidade, diz a nível do banco que é um financiamento a médio e longo prazo, porque nunca um empresário deve entender que para este tipo de financiamento ele vai pagar ao vender uma só vez para o seu cliente. Ou seja, eu preciso comprar um equipamento que equivale a 500 mil. Entretanto, eu vou entregar 100 toneladas ao meu cliente, ele me paga 200 mil. Eu ir ao banco dizer que peço um financiamento assim que eu melhorar a minha capacidade de entregar 100 toneladas. Os 200 que o meu cliente vai me pagar, vou todo levar canalizar ao banco. Isso não é possível, porque fazendo isso, o cliente perde aquilo que é a sustentabilidade do negócio e não vai conseguir dar continuidade ao seu negócio. Então, é importante ele ir ao banco com consciência de que o que eu preciso é que o banco me proponha ou me dê um produto que se ajusta ao período de médio e longo prazo.
porque não vai ser com uma só venda que eu vou conseguir honrar com o objetivo, vou conseguir pagar todo o valor solicitado ao banco, mas vou precisar de um pouco mais de tempo para poder ter essa alavanca. Então, vai ao banco, diz que quer adquirir um ativo, é muito importante para o banco também poder evidenciar, quer adquirir o que é um equipamento, mostrar a cotação de tal equipamento, poder explicar e fazer entender qual é o impacto em termos operacionais ou em termos de negócio que esse equipamento terá para a sua empresa e, por sua vez, também mostrar como é que prevê pagar, atendendo que estamos a falar de um período de médio e longo prazo que pode variar de 2 anos até 5 ou 7 anos e, com base nisso, o banco ele vai avaliar ou não outros aspectos, se faz sentido ou não te financiar. E é muitas das vezes nessa componente de financiamento ativos fixos que muitos dos nossos empresários pecam, porque pedem um financiamento para adquirir o equipamento, porém, quando chega o dinheiro, o que ele pensa é aquela Ford Range que viu ou que sempre cobiçou e vai adquirir isso. E diz que isso vai ajudar o meu negócio porque eu vou poder correr, entrar no mato e levar produto. Nota que, não, agindo assim, tu não garantes sustentabilidade para o teu negócio, mais do que isso, estás a criar mais custos que vão dar cabo do seu negócio. É muito importante existir um aspecto-chave que, infelizmente, não se avalia em termos documental, que é a honestidade e integridade. Ou seja, vai ao banco, pede um financiamento e justifica para que fins, e também quando recebe o dinheiro não mudar e sim fazer aquilo que disse. Porque só fazendo isso é que vai poder ter alavanca, vai poder crescer o negócio e futuramente vai poder adquirir o Ford Range, Mercedes, seja o que for, que desejar, para tirar o gozo, né, da sua vida como empresário. Estou a ver aqui algumas questões, vou só responder. O que é capital circulante? Ok, boa. Capital circulante é essencialmente o dinheiro ou fundo que te permite rodar a sua atividade operacional na empresa dentro de um período de 12 meses. Isso porque a questão do prazo é muito importante para definir aquilo que é a tipologia do financiamento. Então, quando falas de uma necessidade de 12 meses e que esse dinheiro não é para adquirir um ativo, mas é para a tua atividade operacional de negócio, por exemplo, a questão que referi aqui de ter o dinheiro para ir comprar do senhor Antônio e poder entregar, isso fala-se de capital, refere-se que é o capital circulante, ou seja, é um capital que é para circular mais do que uma vez na empresa num período de até 12 meses. Espero que tenha sido esclarecedor. Outra questão que vejo aqui é como provar ao banco que a exportação é um negócio seguro e viável. Boa questão. Um desafio que iria fazer aqui é pensa um pouco na lógica do banco. Porém, mais à frente tem um slide que fala mais concretamente a esse aspecto de como é que o banco pensa. Então, pensa na lógica do banco. Se eu, Emílio, viesse ter com o senhor Causua Raul e dissesse que quer ter um financiamento porque quer exportar, será que só pela minha fala, seja com linguagem bonita ou com que idioma vou usar, você vai se sentir confortável em me dar dinheiro? Claro que não. Vais pedir certas evidências. Vamos. Queres exportar? Sim. Queres exportar para quem? Para uma entidade A. Por que queres exportar para ele? Comprove isso através do quê? Dos documentos que eu falei anteriormente, seja um contrato de compra e venda, ou uma PO, ordem, nesse caso, ordem de compra, ou até uma LOI, que é uma carta de intenção de compra. Então, esse é um aspecto chave, ou são documentações chaves que o banco vai pedir como forma de poder comprovar se realmente você quer exportar ou não. Então, a outra componente é se é um negócio seguro e viável. A segurança para a exportação primeiro vai depender daquilo que vai ser os incoterms que vocês acordaram. Por exemplo, se você acorda com o teu cliente internacional de que vais entregar a mercadoria e só quando a mercadoria chegar no porto dele, onde ele vai te pagar. E geralmente são esses termos que os compradores internacionais pedem, porque eles pensam neles. Mas é aí que também o exportador tem que ter barganha em dizer que não
nessa componente eu fico totalmente a correr o risco de você só ficar a receber. É verdade que queres o cliente, tens que em algum momento ser manso com ele, mas também tem que ver até onde vai essa mansidão, a ponto de se vai a ponto de prejudicar teu negócio, não vale a pena pautar por isso. Então, se acorda um termo de que ele só vai te pagar assim que o produto chegar no seu país ou no ponto acordado, que seja, não seja no ponto de exportação, o risco é muito grande. Então, daí, obviamente, que o banco há de ver a insegurança a aumentar. Então, porém, existe, mais à frente, vamos ver isso, produtos que você pode usar, produtos financeiros nesse caso, que podem vir, seja da seguradora, bem como do banco, para poder mitigar esse risco. Então, se for dizer que o banco acordei isso com o cliente, vai ter que ter um produto que lhe dá segurança de que ele, ao receber a mercadoria lá, não vai te pagar. Mais do que isso, também o banco faz uma avaliação, às vezes, do teu cliente internacional, quem ele é, se não tem um histórico a nível internacional de não cumprir com o pagamento das suas faturas, entre os outros aspectos que vão, obviamente, ser úteis para dar segurança ao banco, se vale a pena ou não te financiar, tendo em conta este negócio que tem aqui aberto. Tem aqui uma outra questão. Qual é a diferença entre capital circulante normal e capital circulante voltado para a exportação? Não sei se o termo capital circulante normal é adequado, porque tudo é capital circulante normal, a princípio. Porém, quando falamos de capital circulante para exportação, é perceber de que é a necessidade que surge para você poder satisfazer o teu cliente internacional. Ou seja, tens que ser muito franco e consciente de que o financiamento que você vai solicitar ou a tua necessidade não é só na compra do produto, na entrega, mas é também no prazo que você vai ter que esperar para o teu cliente internacional te pagar. Então, em termos de mecanismo, é a mesma coisa, porém aqui só ia mudar. Se é para exportação, tens que ter mais atenção a esses detalhes e também considerar um fator muito importante que são riscos ligados a isso. Questões de pôr a mercadoria no porto, os aduaneiros demorarem a despachar, as alfândegas caírem bloqueios, todos esses aspectos. Mas, a princípio, capital circulante na sua essência normal, porque é para cobrir uma necessidade de curto prazo, sendo para exportação, bem como para venda local. Outra questão aqui é como calcular quanto capital circulante é necessário para iniciar uma exportação. Tudo vai depender de onde é que quer exportar e a quem quer exportar e sobre que condições vai exportar. Supondo, quer exportar, vamos lá, chutar um país, para a China. Se não estiver equivocado, o transit time de Moçambique para a China são cerca de, dependendo também do ponto lá, se vai para Xangai ou qualquer outro ponto, são, em média, 45 dias. 45 dias. Então, eu preciso, acordei, porque tudo vai estar muito baseado no acordo que você fez com o cliente. Há casos em que o cliente internacional diz que até vou te pagar 20% adiantado. Então, se tem esse adiantamento de 20% do cliente, a tua necessidade, obviamente, vai diminuir. Vamos lá supor um caso normal, mais comum. Acordei com o cliente de que ele vai me pagar assim que eu tiver mercadoria no porto, cá em Maputo, pronta para ser exportada. Então, o que eu tenho que usar como métricas para cálculo da minha necessidade vai ser quanto é que, num cenário que eu sou um trader, sou aquele que compra do produtor e exporta, quanto é que eu preciso, vamos lá supor, ele requisitou 200 toneladas, quanto é que eu preciso em dinheiro para comprar 200 toneladas do senhor João? Então, vai ao senhor João, ele diz, eu vendo, por exemplo, o meu gergelim a 45 meticais. Então, calculas o produto de 45 vezes as quantidades que você quer, tem aí o preço. É o primeiro custo. Ok, o seu João está a vender ali na porta da machamba dele. E eu preciso, para poder estar em condições de receber o dinheiro, ter aquele produto no porto. Então, o que eu vou fazer? Vou dizer, ok, para tirar da machamba do senhor João para o porto, qual é o custo que eu vou incorrer? Obviamente vai ser transporte e também, muitas das vezes, o seguro ligado ao transporte, que é a componente que vamos ver nos próximos slides. Então, calculas, ok, de transporte, para eu sair da machamba do senhor João até o porto, quanto é que eu vou gastar? Pede, obviamente, uma cotação, um transitário, ele vai dar, e também calcula o seguro associado a isso. Já estamos a falar aqui de 3 custos, o valor da aquisição, o custo de transporte, o custo de seguro.
Mais do que isso, calculas, estando no porto, existe alguma documentação, taxas que eu deva pagar para o produto já estar pronto para ser exportado, porque esse é o acordo que tive com o meu cliente internacional. Também faz o levantamento desses custos, inclui. Então, esse valor todo pode depois, obviamente, dar uma margem de dinheiro. Somas todo esse valor, todos esses custos, depois adicionas, vamos lá, 5%, que é para prevenir qualquer eventualidade fora daquilo que tenha planeado. Então, esse valor que vai obter vai ser, obviamente, a tua necessidade de capital circulante para poder fazer uma exportação. Espero que tenha sido esclarecedor. Tem aqui, não consegui perceber o que é financiamento pré-embarque. Financiamento pré-embarque, estamos a falar do financiamento para um ciclo que vai desde a aquisição até a prontidão do produto em ser embarcado, ou seja, desde a aquisição no produtor até o produto estar no porto. Então, quando falo de pré-embarque, é porque eu quero um financiamento que me permita ter condições de eu poder embarcar essa mercadoria. Que essas condições vão desde o valor de eu adquirir um produtor e todos os custos que vão incorrer para ter a mercadoria pronta para embarcar. Então, nesse caso, chama-se financiamento pré-embarque. Ok. O que são encoterms? Boa questão. Entretanto, terá uma sessão muito, acredito eu, vão debruçar-se disso com mais detalhes. Mas, essencialmente, ecotermos são termos de comércio internacional, ou seja, são princípios que foram definidos pelo regulador do comércio internacional de acordos comerciais entre duas entidades. Quando falamos do ex-work, FOB, CFI, CFR, em todos os aspectos, são os tais incoterms, são acordos de comércio internacional. Ou seja, quando falamos de ex-work, é um acordo que diz que o comprador internacional ele vai comprar na fábrica, ou diretamente na tua fábrica, ou na tua machamba. Quando falamos de FOB, estamos a falar de um acordo em que o comprador internacional vai comprar quando a mercadoria estiver free on board. Então, quando falamos de CIF, estamos a falar de que o comprador internacional ele vai pagar quando a mercadoria já estiver no embarque, estiver lá e assumido lá o custo de seguro e o frete. Então, encontramos são essencialmente termos de acordo do comércio internacional. Então, não vou tirar o brilho do colega que vai falar sobre isso, só dei aqui um cheirinho, mas mais à frente vão ter a oportunidade de ver isso nos próximos webinars. Né? No próximo webinar com o tema ligado à precificação e comércio internacional. Ok? Dando continuidade, como estruturar um pedido de crédito aprovável? Então, vamos prestar muita atenção aqui, porque falamos de uma e outra coisa. Aqui já é para tentarmos trazer a ideia prática de como estruturar um pedido de financiamento ao banco com maior probabilidade de aceitação. Objetivo claro de financiamento, né? É aquilo que fomos falando desde que iniciamos a apresentação. Deve ser muito claro e o empresário tem que ser o primeiro a identificar a necessidade e a finalidade desse financiamento. Ou seja, tens que ser claro em perceber qual é o teu ciclo, onde é que se encaixa o teu financiamento e o banco vai te sugerir o produto. Então, é o objetivo claro do financiamento. Dizer ao banco que eu quero dinheiro para fazer isto, isto e aquilo, e fazendo isto, isto, aquilo, vou receber isso, isso e aquilo, e com base nisso, isso e aquilo, eu vou pagar o dinheiro que estou aqui a solicitar. É aí quando falas de clareza no pedido de financiamento. Montante adequado à escala do negócio. Muitas das vezes, porque todos, empresários ou não, temos anseio por ter dinheiro, e infelizmente, como seres humanos, somos guiados pelo princípio de não saciedade. Quanto mais, melhor, ou quanto mais ainda desejamos. É importante não pautar por esse princípio de não saciedade, mas poder solicitar um montante que vai muito adequado àquilo que é a escala do teu negócio, que é a capacidade financeira do teu negócio ou daquele contrato que você tem naquele momento em mão. Ou seja,
Se eu tenho um contrato que é para fornecer 200 toneladas ao mês ao meu comprador internacional, e por isso eu vou receber $500 mil ao mês, a um ano vou receber $6 milhões, eu tenho que ser tem que ser adequado ao pedir um financiamento. Ou seja, não vou pedir um financiamento que transcende aquilo que são as minhas expectativas de recebimento. Ou seja, que transcende a escala do meu negócio. Eu sou uma empresa que não vou focar muito no passado, porém o banco pede sempre o histórico, mas porque às vezes você pode ser um empresário que tenha vendido anualmente 1 milhão, porém conseguiste um contrato que vai te permitir vender anualmente 12 milhões. Então não vou muito focar no passado, a dizer que tem que ser dentro daquilo que você vende como histórico, mas tem que ser muito dentro daquilo que vai ser a tua capacidade naquele elemento que você leva como o justificativo do teu financiamento, seja o contrato, ou seja a expansão do negócio. Então, nunca pedir um montante que está acima da escala do negócio. Porque, vendo isso, o banco logo vai perceber de que aqui há insustentabilidade. E onde há insustentabilidade, há um risco de inadimplência. Ou seja, um risco do cliente não honrar com o financiamento. Então, daí, o banco não vai financiar. Então, é muito importante sermos muito cautelosos no valor e até muitas das vezes, se pudermos, mostrar ao banco de que alguma parte dos custos vamos assumir com fundos próprios. Isso dá mais conforto ao banco, porque dá aquilo que o banco chama, aquilo que disse vulgarmente, que é o skin in the game, mostrar que o empresário também ele entrou no negócio, ele tem a pele dele no negócio, ou seja, que quando algo der errado, ele também vai sentir. Porque isso faz com que o quê? Com que o elemento integridade e honestidade venha a ser alavancado, ou seja, quando você tem algo a perder, você vai dar de tudo para não perder. E não perdendo você, também o banco não perde. Então, é muito importante ter isso. Prazo alinhado ao ciclo agrícola. É aquilo que nós falamos. Se está a financiar, por exemplo, é um produtor, quer financiar o plantio. Ele sabe que ao plantar, ao lançar, tem que esperar depois, não sei, 3 meses para a semente brotar. E depois dos 3 meses tem que ir mais digamos, mais 2 semanas de processamento, depois mais 30 dias para poder vender tudo aquilo. Então, nunca ir pedir ao banco um dinheiro que esteja abaixo desse teu ciclo operacional. Porque se eu for pedir dinheiro ao banco, dizer, em 3 meses vou pagar, ele vai perguntar, vai pagar como? Se em 3 meses a tua semente ainda estará a crescer no campo. Então, é muito importante ir ao banco e pedir um financiamento muito ligado, alinhado ao ciclo do teu negócio. E é daí que o banco depois vai te sugerir que produto eles têm para apoiar o teu ciclo ou que se adequa à tua necessidade. Fonte clara do reembolso é aquilo que eu disse. Se vou pedir o dinheiro ao banco, da mesma forma que vou pedir, tem que lhes convencer de que eu vou lhes pagar. E é nesse convencer que eu tenho que mostrar qual será a minha fonte de reembolso, ou de onde é que vem as receitas que eu vou usar para honrar ou pagar o financiamento bancário. Uma regra de ouro é perceber que o banco financia ciclos e não ideias. Então, não é ir ao banco com uma ideia e achar que o banco vai financiar. O banco vai financiar ciclo. Por isso tivemos aqui muito a falar sobre capital circulante, capital pré-embarque, pós-embarque, porque é aí onde se encontram os ciclos e é daí onde parte o apetite do banco em financiar, quando percebe que tem ciclos claros e também a segurança sobre quem o banco vai ceder o montante. Ok? Garantias. Como resolver o maior bloqueio? Todo aquele que é empresário que já decidiu arriscar, ir ao banco e pedir financiamento, fora de outros aspectos que vai reclamar em termos de demora, burocracia, já enfrentou-se com esse quesito que o banco pediu de garantia. O banco dizer, que garantia você me oferece de que vai me pagar o dinheiro que eu vou ceder? Porque aquilo que eu disse, o banco diz que o banco dá não é dinheiro dele, é dinheiro dos depositantes que estão lá. E mais do que isso, o banco comercial, ele é regido e titulado pelo Banco Central. Ou seja, um financiamento inadequado que o banco faz, ele sofre penalizações do Banco Central. Então, é por isso que o banco vai ser sempre cauteloso e muito detalhista
quando for para financiamento. E ele vai pedir em algum momento garantias. Entenda que muitas das vezes alguns empresários, já deparei com eles, dizem, pá, eu tenho boas garantias, mesmo assim o banco não está a financiar. O banco, quando te financia, ele não está com a intenção de ficar com as suas garantias. Inclusive, hoje vi uma publicação de um banco que tinha acho mais de 300 imóveis parados. Está a tentar vender há anos. E aquilo é um custo até para o banco. Porque aquele imóvel, na verdade, é um dinheiro que o banco cedeu, a pessoa não lhe pagou, e aquele imóvel ficou parado. E o negócio do banco é dar dinheiro. Então, a tua garantia, seja o imóvel, seja aquele um primeiro andar, uma casa luxuosa, entenda que não é isso que vai ser o elemento do banco ignorar todos os aspectos, dizer que vai te financiar porque tens uma boa garantia. Não. O banco sempre vai querer ver a tua capacidade de honrar com o serviço da dívida. A garantia é chamada para assegurar com que você esteja envolvido e para assegurar aquele elemento que não podemos medir, que é honestidade e integridade. Porque quando você não tem garantia, quer dizer, você não tem, passa a expressão, nenhuma corrente que lhe prende com o banco. Pode levar aquele dinheiro, viajar e até sair do país. Mas quando tens uma garantia colocada lá, o banco sabe que na pior das hipóteses, em que não consegues honrar, o banco vai ficar com aquele elemento para poder vender e ter o dinheiro que eles precisam para continuar a fazer negócio dele, porque o negócio do banco é dar dinheiro. Então, a garantia é muito mais para isso, é muito mais para mitigar o risco de honestidade e integridade que não se pode medir. Então, não é achar que tem uma boa garantia, um bom imóvel, eu vou ter financiamento, não. O que é mais importante para o banco é perceber a tua capacidade de geração de cash flow para poder honrar com o serviço da dívida. Então, as garantias elas podem ser reais, que são infelizmente limitadas, nem todo mundo tem imóveis, às vezes, para fazer jus à necessidade de financiamento que tem. Pode ser garantias parciais, que são fundos, vamos ver um pouco mais à frente também, existem alguns fundos que são fundos de garantia. Se não falha a memória, até foi em 2022, na época ainda do presidente Filipe Nunes, ele anunciou um fundo de garantia que era para isso. Então, esses fundos servem como colateral para o financiamento que você vai pedir, ou seja, o banco vai dar dinheiro na condição daquele fundo servir como garantia para o caso de você não honrar com o financiamento, o banco assinar aquela garantia. Que a garantia pode ser um dinheiro a prazo que o Estado colocou ou até qualquer outra coisa que é criada como um mitigante. Tem também o contrato de exportação. O contrato de exportação pode ser a garantia, sim, porque tu pode dizer ao banco o seguinte: eu tenho este contrato, pode avaliar, o meu cliente é bom, tenho uma relação com ele já de 2, 3 anos, trabalhamos normalmente, e mais do que isso, eu vou assegurar com que os valores desse contrato entrem na minha conta, no banco que estou a pedir financiamento. Porque aí o banco tem a liberdade de fazer aquilo que chama cativo, e quando você tem o financiamento lá, fica a conta descoberta. Logo que entra o valor, o banco abocanha. Então, um contrato de exportação muito bem elaborado, bem definido, com cláusulas claras de entrega, com track record de experiência com aquele cliente e com a segurança de que é um cliente que honra com o seu pagamento, pode servir sim como uma garantia junto de um banco. Depois tem seguros como mitigantes. Se for recordar aquele exemplo que eu disse que o exportador acorda com o seu comprador internacional um incotermo do tipo CIF, vamos lá, CIF Xangai, onde ele só vai receber quando a mercadoria chegar lá. Então, pode-se criar, obviamente, um seguro como mitigante desse risco. E esse seguro, por sua vez, ser também um colateral para o banco. Mais do que isso, também existe instrumentos de seguro que são as garantias financeiras. Ou seja, o banco vai te dar o dinheiro em troca de ir a uma seguradora buscar uma garantia financeira, que diz o seguinte: em caso de você não honrar com o pagamento do financiamento, o banco vai naquela seguradora, aciona aquela garantia e a seguradora é que vai ter que pagar ao banco. Não pensa que termina aí. A seguradora depois vai correr atrás, obviamente. Senão, todo mundo ia fazer isso para depois levar o dinheiro e fazer o que bem entender. Então, por fim, depois a seguradora fica a resolver consigo. Então, é também um instrumento de garantia. Uma solução prática e ideal para quem quer ter financiamento é poder combinar o contrato, seguro e boa gestão, porque a boa gestão vai ser também o garante de que você tem condições necessárias para fazer aquele negócio correr e, mais do que isso, ter dinheiro para poder pagar ao banco.
Espero que ainda estejam a me ouvir. Já estamos a largos passos do fim. Então, vou aqui só tentar trazer, conforme havia prometido, mais ou menos aquilo que o banco pensa, ou aquilo que as instituições financeiras procuram nos seus clientes, aqueles que vão pedir financiamento. Atendendo que estamos a falar de financiamento, porque é um quesito importante e chave para quem quer exportar, atendendo que a exportação desafia a tua capacidade operacional normal. Então, os bancos comerciais, o que eles querem, em termos de um cliente que quer financiamento, é menor risco. Daí que é muito importante ter a capacidade de você, como empresário, ser o primeiro a identificar o risco e gerar mitigantes. O que eles querem também é as garantias, para assegurar com que a tua honestidade e integridade esteja colocada como um dos elementos que você vai usar para honrar. E também histórico, se tens histórico, tanto de se a tua empresa já existe há um tempo, bem como tens um histórico do relacionamento com aquele banco, ou seja, tens estado a movimentar aquela conta, tens recebimentos, por aí fora. Porque o banco faz aquilo que é um cálculo que eles chamam de saldos médios, para ver se os teus recebimentos mensais, daquilo que fica serve para pagar o financiamento. Vou lhe dar uma dica, que não seja usada no mau sentido. Faça um esforço sempre de quando tem um recebimento na vossa conta bancária, seja particular ou não tirar o dinheiro antes do dia 30 ou 31 do mês. Porque os saldos médios no banco são muito calculados com o valor que você fica no fecho do mês. Pode, desde o início do mês até o dia 28, não ter nada na conta, mas no dia 29 entrou um valor. Faça um esforço de não usar aquele valor até entrar no mês seguinte, porque aquele saldo ali vai ficar como o teu saldo médio e vai ser um elemento muito chave que vai te ajudar quando você quiser ter financiamento, porque vão já para aquele saldo, o banco faz essa análise, de que ele sempre no mês fecha o mês com esse saldo, enquanto que nem sempre é assim, né? Daí que eu disse que é uma dica. E é uma dica muito útil que, se forem atender, verão mais à frente de que vai vos beneficiar. Então, mesmo a um particular, bem como a um empresário, faça sempre um esforço de deixar o mês passar com dinheiro na conta lá, só para o banco fechar com um bom saldo médio da tua conta. Seguradora, diferentemente do banco, não são entidades avessas ao risco. São entidades também são tomadoras de risco, mas também sobre um risco calculado. Ou seja, a seguradora por si só toma risco, mas não quer qualquer risco. Daí que eles também buscam sempre um menor risco. Um risco que tem pouca probabilidade de ocorrência. E tendo pouca probabilidade de ocorrência, obviamente que a probabilidade de sucesso vai ser maior. Mais do que isso, as seguradoras também, por sua vez, pedem garantias, porque as seguradoras nem têm aquela componente do banco de poder fazer cativo da tua conta. Então, eles devem te confiar, acreditando na tua boa fé. É daí que eles também vão pedir garantia. Porém, a nível de seguradora, é mais fácil catapultar a componente das garantias, diferentemente do banco. Até conforme podem ver, não foi propositado, no banco a garantia é no número 2, na seguradora é no número 3, que dá a entender que na seguradora pode facilmente catapultar isso. Daí que pode ser uma alternativa ir à seguradora, fazer a emissão de uma garantia financeira, e com essa garantia financeira ir ao banco pedir para te financiar, entendendo que a garantia financeira vai assumir em caso de default que você vai ter com o banco, ou seja, em caso de não cumprimento do financiamento. Banco de Desenvolvimento, ONGs. O que eles procuram? Porque além de banco comercial e segurador, existem também essas entidades que financiam, e financiam muito a cumprimento do agronegócio. Então, o que eles procuram mais é um negócio que demonstre impacto econômico, ou seja, que o agricultor ou o empresário não está a pedir financiamento para um negócio que só beneficia ele, mas traz maior benefício tanto às comunidades circunvizinhas, bem como naquilo que é a economia. Então, uma exportação beneficia muito a economia, porque um país como Moçambique, que infelizmente tem uma indústria transformadora muito baixa, importamos muito, e para podermos ter o dinheiro para importar, temos que ter divisas a entrar, que são moeda estrangeira. E essas divisas só entram quando nós exportamos. Daí que existe a exportamoça, para fomentar
essa cadeia de exportação. Então, a exportação é muito importante, é muito importante. Então, provavelmente, um banco de desenvolvimento pode, em algum momento, mostrar no teu negócio que mais do que fazer vendas locais, pretende exportar, porque isso tem um impacto econômico muito grande, não só a nível das comunidades, bem como a nível da economia como um todo. Então, é o que eles procuram, a um cliente que vai lá. Outra coisa é inclusão. Tem muita componente de inclusão feminina, ou seja, mostrar que no teu negócio não é só para homens, agregas lá também as mulheres, né? Enaltecendo um pouco aquilo que é o feminismo hoje em dia, né? Então, eles também procuram sempre com que o teu negócio tenha essa componente. Então, quando vais pedir um financiamento a essas unidades, tens que também ter esses pontos muito claros naquilo que vai ser o teu pedido, a tua proposta, mostrar que tens impacto econômico, tens inclusão e também cadeias agrícolas, crias um benefício a nível da cadeias agrícolas. Pelo menos que tu, por exemplo, compras de um produtor, estás a garantir rendimento para aquele produtor. Aquele produtor vai depois satisfazer suas famílias. E mais do que garantir rendimento ao produtor, vais garantir também um rendimento ao logístico que vai transportar a tua mercadoria. E assim mesmo. Então, estás a contribuir de forma positiva para uma cadeia do setor do agronegócio. E mais do que isso, fomentas também o desenvolvimento da indústria transformadora ou processadora. Então, é muito importante também para esse tipo de instituições, ao ir pedir financiamento, bancos de desenvolvimento, ONGs, tenhas a capacidade de mostrar que estás a criar um benefício a nível de cadeias agrícolas. Uma coisa chave é o papel da empresa deve sempre organizar o pedido de financiamento tendo em conta a instituição destinatária. Ou seja, se eu for para um banco, tenho que saber o que eu tenho que destacar, que é menor risco, garantias, histórico. Se eu for para uma seguradora, também mostrar que o risco é mitigado ou tem pouca probabilidade de ocorrência, mostrar que também tem garantias em caso se possível, e quando tiver uma instituição de desenvolvimento, mostrar impacto econômico e inclusão. Ou seja, um pedido de financiamento tem que ser muito alinhado àquilo que é o destinatário. Isso até se aplica na vida normal, né? Temos que falar tendo em conta o destinatário. Eu, por exemplo, não vou chegar nas comunidades, se eu chegar ao senhor Antônio lá dizer, vende-me lá isso, vamos fazer um acordo do Incoterm. Infelizmente, estou a falar chinês para ele, não quero isso. Então, a comunicação que nós fazemos sempre tem que ser muito alinhada àquilo que é o destinatário. Porque uma comunicação bem-sucedida é aquela que a mensagem sai do emissor e chega ao receptor no mesmo teor. Ou seja, não acontece aquilo que vulgarmente se diz que quem conta um conto acrescenta um pouco. Então, em função de quem você quer pedir financiamento em termos de instituições, deve também saber que tipo de informação fornecer e que informação destacar. Vamos falar aqui de uma solução bonita, genial, única, que é a solução Exporta-Mãos Financiamento à Exportação. Quando eu for a explicar, vão poder entender por que eu estava aqui a qualificar com esses adjetivos que eu disse. Estamos num mercado, um mercado, uma economia moçambicana, que infelizmente muitas PMEs não têm acesso a financiamento. Por causa daqueles aspectos que referimos anteriormente, desde a desorganização financeira, a falta de clareza do lado econômico. 2. Estamos numa economia em que, por causa do nosso nível, a nossa indústria processadora ainda é baixa. O que nós exportamos é maioritariamente matéria-prima ou commodities e, por sua vez, esquecendo o setor mineiro ou extrativo, o que temos como outro componente a destacar é o agronegócio. Ou seja, o agronegócio é um elemento chave ou base da nossa economia. Segundo aspecto. Outro aspecto, estamos num país ou numa economia que atualmente estamos com problemas sérios de divisas. Acho que até para quem não importa, sabe muito bem de que hoje em dia, para poder comprar fora, é difícil. Então, temos aqui 3 aspectos que essa solução veio fazer um fio perfeito para poder catapultar isso. Falamos temos muitas empresas que não conseguem ter acesso ao financiamento. Essa solução da Exporta-Mãos permite com que as empresas exportadoras consigam ter financiamento não recorrendo a uma instituição financeira, digamos, bancos, porém a um parceiro, que aqui chamamos de importador, investidor, que ele tem como expectativa um benefício ter as divisas. Porque muitas das vezes um exportador
pode não ter necessidade de divisas, ou seja, um exportador pode não ser importador. Então, ele ao receber em dólares, aqueles dólares não servem para nada, só converte para termos meticais. Então, essa solução permite com que o exportador tenha acesso a financiamento através de um importador, investidor, cujo que ele espera como contrapartida é receber dólares. Olha, é um dinheiro que vem sem custo de juros, porque não é uma instituição financeira, então não vai te cobrar juros. E mais do que isso, é uma alavanca muito grande para o teu negócio. E contas, obviamente, também com o apoio das porta-mãos para o processo de matchmaking, seja para identificação de fornecedores locais, bem como de compradores internacionais. Então, é uma solução, conforme eu disse, muito bonita e genial, porque alinha-se exatamente aos pontos fracos daquilo que é a nossa economia. O único fator que não podemos aqui catapultar é a questão das infraestruturas, logística. Infelizmente, não temos condições de construir estrada, mas se fosse possível nesse modelo, íamos já adicionar essa componente. Então, o que acontece aqui? As porta-mãos identificam um exportador, alguém que já tem uma experiência na exportação ou tem um contrato ou busca um contrato, mas tem todas as condições operacionais já bem claras, definidas, ele entende do negócio dele e sabe gerenciar, está em condições de entrar nessa nova da exportação. As porta-mãos identifica e apoia no sentido de fazer o matchmaking, que é ligar com o comprador nacional e internacional, e, por sua vez, cria-se aqui um acordo, podem seguir até a nomenclatura, um número, né, das setas, né? Saímos de um matchmaking, depois descemos para 2 contratos mútuos, e, por sua vez, o exportador faz um acordo de mútuo com o importador e investidor, que são essas empresas que existem, na maioria que são as grandes que temos aqui, que precisam de dólar para poder importar. Então, esses vão ceder, com base nesse contrato de mútuo, obviamente com cláusulas bem definidas, vão ceder um montante de financiamento ao exportador, mas olha que esse modelo é muito adequado para quem é trader, não para quem é produtor, por causa do tempo que isso vai levar, né? E do risco também da semente não crescer, obviamente. Então, o importador e investidor, ele vai ceder esse financiamento ao exportador. A contrapartida do exportador vai, obviamente, emitir uma garantia, com o apoio, obviamente, das porta-mãos, uma garantia via seguradora, para o caso de fim daquele período contratual que vão acordar, seja 12 meses, o exportador não devolver o dinheiro, porém não é o que desejamos que aconteça, não devolver o dinheiro, o investidor, o importador e o investidor aciona a garantia seguradora, a seguradora pague a ele, depois a seguradora vai ficar a se resolver com o exportador. Então, uma vez o exportador tendo recebido os fundos, ele faz o seu processo de aquisição, recebe, já estamos a falar aqui do ponto 4, aquisição de commodities, no mercado interno, ele é fornecido essas commodities e, por sua vez, ele entrega ao seu cliente internacional. E quando entrega ao seu cliente internacional, o que ele recebe, porque está interagindo com o cliente internacional, são as tais divisas, que é a moeda estrangeira, seja dólares, randes, euro ou qualquer outra moeda tida como válida para o comércio internacional. Então, tendo recebido depois o exportador essas divisas, ele vai converter, ou seja, pedir aquilo que chama de alocação das divisas ao importador. Então, o benefício aqui do importador é, obviamente, ele receber esses dólares para ele continuar a fazer sua atividade normal de importar. Enquanto que a contrapartida do exportador está a receber um funding sem custo financeiro para que continue também a fazer a sua jornada de exportação e cria-se aqui um ecossistema que vai se alimentando, criando sustentabilidade, mais do que isso, um desenvolvimento do ecossistema, né, agrícola. Então, é mais ou menos essa solução que existe, está a ser implementada, graças a Deus até agora tem sido bem sucedida, porque fazemos de tudo para mitigar componentes de default, que é desde ter as porta-mãos como um dos assinantes na conta bancária do exportador, para garantir que não haja desvio de fundos, porque as porta-mãos aqui fazem todo o trabalho de engagement dos importadores, bem como do exportador, então, não querendo criar, obviamente, mais relações, fazemos um due diligence muito minucioso dessa transação para que nada ocorra de forma inesperada. E assim conseguimos ter um financiamento no agronegócio a custo zero, alavancando a empresa, mais do que isso, também fomentando os importadores que precisam de divisas para continuar a importar. Então, sendo assim, vou já correndo para o fim, vou falar só de algumas linhas de fundos disponíveis
com mais vagar podem investigar isso, existe, que são fundos de linha disponível para o agronegócio. Fora da componente, que já falamos das linhas de financiamento que o banco comercial tem, seja financiamento a curto prazo, médio prazo ou longo prazo, temos esses fundos que são muito voltados ao agronegócio, que existe atualmente no país. Temos o Finova que é um financiamento que está a ser criado, ou é um financiamento que existe com base no apoio que o banco alemão está a fazer ao agronegócio moçambicano. Finova é, na verdade, o antigo KfW. Para quem já conheceu, viveu o KfW, é o Finova. Só voltou agora com alguns novos elementos diferenciais que mudaram, obviamente, também o nome. Existe o Finova, que é um apoio governamental, internacional, que concede financiamento a MPMEs agrícolas a uma taxa bonificada e que também, obviamente, financia a questão de investimento produtivo, modernização, compras de insumos, equipamentos, tecnologias, pecuária, entre outros aspectos. Podem, com mais vagar, depois pesquisar sobre este fundo. Tem outra componente que é o FSA. Essa também é uma linha que é, na verdade, o Fundo de Segurança Alimentar, que é um crédito a micro e pequenas empresas agrícolas na companhia de produção, comercialização, armazenamento e processamento. Então, é uma linha também que está a ser gerida a nível do Banco Moza, que é um banco comercial. Tem, infelizmente, aqueles requisitos chaves para preparação de documentação, para acesso a financiamento, porém, o benefício é que tem uma taxa bonificada e está muito voltado ao agronegócio para dizer que há mais possibilidade de aceitação. Tem também temos aqui o AGF, que é African Guarantee Fund, que é um fundo de garantia, conforme me referi, que é um fundo de garantia, que é uma linha com partilha de risco e apoio às PMEs, incluindo no agronegócio, com limites expressos em moeda estrangeira convertida em pagamento de cash. Então, esse é um fundo que o banco comercial pede o financiamento adicional, porém apresenta esse fundo como a tal garantia que você não tem, que é imóvel, de que, caso não honras com o pagamento, este fundo vai, obviamente, até uma certa percentagem honrar. Obviamente, aqui tem que ter uma participação no conjunto do empresário, colateriza até uma parte, o fundo também colateriza a outra parte. Existe o Sustenta, acho que não é novidade para ninguém, o Sustenta, lançamento ligado ao programa do Sustenta, que isso é a nível do FNDES, o componente de empréstimo e subsídios por possibilidade de carência. Obviamente, podem fazer mais uma pesquisa em torno disso. Tem o FIDAI, que é muito ligado, concedido a nível do GAPI, também é um financiamento ao agronegócio, onde aqui, obviamente, vai buscar-se muito essa componente que eu disse de impacto econômico e inclusão na cadeia de valor como um requisito-chave a ser chamado ou que também mostra condições de ter esse financiamento. Tem também o BCI Agribusiness, que é o FECOP, que é também uma linha, o banco comercial. Isto tem apoio de uma entidade, se não me engano, é o Banco Alemão, desenvolvimento também. FECOP, que é uma linha de financiamento, também é para o setor agrícola, é disponível no BCI, podem ir solicitar. Vão, sem dúvida, pedir todos aqueles requisitos, porém, se prepararem como deve ser a vossa proposta, garanto que terão acesso a esse financiamento. Alguns dos que aqui estão, obviamente, podem já ter tido esses financiamentos, então, tem uma experiência clara do que estou aqui a falar. Tem também essa questão do FAI, que é uma linha disponibilizada a nível do BNI, que é o nosso Banco Nacional de Investimento. Então, é também uma linha voltada ao agronegócio, às micros, pequenas e médias empresas. E essa linha é também concedida com o apoio de uma entidade estrangeira para jovens empreendedores agrários e está disponível até a data a nível do BNI. Já a passos largos, se não for o último passo para assim, vamos falar um pouco só, como já falamos muito sobre isso, eu vou passar assim ao alto, obviamente, eu vendo dúvidas, temos aquele tempo exclusivo para isso, que eu não queria consumir. Então, seguro como ferramenta de acesso ao financiamento. Por que seguros facilitam o crédito? Porque, uma vez riscos identificados
e tendo eles sido mitigados, muitas das vezes que é através do seguro, isso reduz o risco operacional, ou seja, garante a maior probabilidade de sucesso operacional daquele negócio, o que dá ao banco tranquilidade de que você terá condições de financiar. Outra componente também é seguros, existem vários produtos, posso depois recomendar uma entidade que vai vos dar um detalhe de cada produto de seguro que existe. Outra coisa, a questão do seguro protege um fluxo de caixa. Né? Há tipos de seguros que existem para proteger o fluxo de caixa, garantindo com que, como falamos aqui, por exemplo, seguro de crédito comercial, esteja um contrato com o teu comprador, seja local ou internacional, em que queres assegurar a possibilidade dele não te pagar. Então, pede um seguro de crédito comercial, que isso vai, obviamente, mitigar esse risco. E para o banco, obviamente, isso traz mais conforto, porque ao dizer ao banco que o risco de não pagamento está mitigado, o banco fica com convicção de que você sempre vai receber aquele dinheiro. E recebendo aquele dinheiro, vai ter sempre capacidade de honrar com o serviço de dívida. Mais do que isso, os seguros também aumentam a confiança do banco. Essencialmente, isso, a demonstração de seguros mostra ao banco que o teu negócio é seguro e vale a pena financiar, porque conforme vimos lá, o banco que ele quer é menor risco. Mensagem-chave: o seguro transforma risco imprevisível em risco gerido, porque há riscos que infelizmente não podemos anular ou abolir, mas obviamente podemos prever a sua ocorrência e mitigar, então tornando assim é um risco gerido. Então, de alguns seguros que existem aqui, mas também não vou debruçar muito sobre isso, é seguro de transporte, que protege a questão das mercadorias, tem seguro de armazém, que protege as mercadorias no armazém, em caso de dano ou perda. Por exemplo, agora vivemos um ciclone que passou agora em Inhambane, quem tinha seguro de armazém não estava preocupado. Poderia o ciclone passar o carregador da mercadoria e ia correr para a seguradora para restituir o valor correspondente àquela mercadoria que estava lá. Então, tem seguro de ativos, que vai proteger equipamentos ou bens físicos, seja armazéns, equipamentos, viatura, para caso de incêndio, se for armazém ou edifícios, equipamento para casos também de roubo, em todos os aspectos. Tem seguro de crédito à exportação, que eu falei um bocadinho aqui quando falava de proteger fluxo de caixa, que é o seguro que você faz para proteger sob o risco de não recebimento do seu cliente internacional. Protege, nesse caso, protege o exportador contra o risco de não pagamento do seu comprador. Então, indo assim ao último passo, para fecharmos a nossa apresentação, temos só aquele tempinho de dúvidas e esclarecimentos. Tem gestão de riscos financeiros e cambiais. Isso porque, muitas das vezes, na companhia de exportação, é onde existe o risco cambial. E o risco cambial, ele, se não muito adequado, não muito olhado como deve ser, ele pode ser o elemento que venha destruir o teu negócio. Porque estamos a assumir um cenário em que fazes um acordo com o teu cliente internacional, fixas o preço e, entretanto, depois aquela moeda, seja dólar ou rand, desvaloriza, o que vai afetar diretamente a tua capacidade de compra. Então, o risco cambial é um risco muito ligado à atividade de comércio internacional e deve ser sempre identificado e gerido. Daí que sugere-se muitas vezes com que no contrato haja componente de poder haver modificação de preço para que não haja um sofrimento. É verdade que isso é um risco, mas também pode ser um benefício em caso que acordamos um preço, entretanto aquela moeda a qual ele vai pagar ganhe mais valor, o que vai aumentar o meu poder de compra. Então, é um risco, obviamente, que assusta os financiadores, seja eles entidades financeiras, bem como indivíduos, e também existem estratégias práticas de gestão desse risco, né? Que é receber uma moeda mais estável. Muitas vezes nós usamos dólar como moeda de transação, é porque é uma moeda mais estável. Principalmente em Moçambique, desde que entrou o xerife, né? Ele praticamente congelou o dólar. O dólar não tem desde já faz 3 anos, se não estiver equivocado, que o dólar não sofre variações significativas. Então, é uma moeda segura, obviamente não vai te garantir perdas, pode em algum momento criar um prejuízo, mas não vai garantir perdas para o teu comprador. Os custos-chave também devem ser numa moeda, preferencialmente, se for possível, numa moeda forte, que não sofre muitas volatilidades, para que não sofras com o risco de desvalorização. E também uma margem de segurança, contar sempre com essa componente, uma margem de segurança, e um planejamento de fluxo de caixa adequado. Nota que a missão das empresas nisso é antecipar e apresentar soluções para todos os riscos que são aqui identificados, sejam financeiros ou cambiais.
mesmo soluções simples já reduzem muito o risco. Essas soluções estão desde a moeda acordada, entre outros aspectos. Então, por fim, planejamento financeiro, plano de negócio fiável, é, na verdade, aquele plano, documento que nós fazemos para uma instituição financeira, a fim de mostrar a eles o que é o nosso negócio, qual é a capacidade de geração e o que é que nós esperamos ter como receitas e fluxo de caixa para poder honrar com o serviço da dívida. Então, um planejamento financeiro e plano de negócio financiável, ele deve ter elementos chaves, tais como custos reais, margem líquida, conforme a nossa conversa inicial que eu disse, clareza no que é margem, o que não é margem líquida clara, necessidade de capital bem identificada e bem justificada, um ponto de equilíbrio, explicar em que ponto a empresa consegue, pelo menos, orar com os custos sem ter prejuízo, mas sem ter lucro, e chamamos de break-even point. É muito importante para os bancos ou para um plano de negócio mostrar isso, porque aí mostra, obviamente, que tipo de esforço o empresário tem que fazer para poder ter essa capacidade de pagamento acautelada. O plano de negócio orientado a financiamento, ele também não pode faltar aspectos como um ciclo operacional claro. Conforme disso, o banco financia ciclos, não ideias. O uso do financiamento, explicar como é que vai usar esse financiamento, como é que também prevê pagar. Estratégia de mitigação de riscos, dizer que meus riscos de negócio são esse eu mitigo desta forma, e mostrar também capacidade de reembolso, ou seja, sustentabilidade operacional do seu negócio. Então, sendo assim, com todos esses elementos atentos, bem elaborados, bem fundamentados, o empresário tem maior probabilidade de sucesso no seu pedido de financiamento. Agradeço. Agora, coloco-me à disposição para a sessão de perguntas e esclarecimentos adicionais. Podem, em caso de perguntas, redigir no chat ou naquele campo específico mesmo que está na barra superior do nosso aplicativo Teams. Poderão pelo menos mostrar reações de quem ainda estão aqui, seja um sinal. Muito obrigado. Ok, tem uma questão, Simone, como ter acesso a requisitos para ter acesso às seguradoras, ok? E será que são todas que podem segurar os negócios? O que é importante aqui também, obviamente, ver o tipo de seguradora, isso pode ver no site, a maior parte das seguradoras, acredito que todas, têm websites. Então lá você pode ver no website da seguradora o tipo de produto e que setor de atividade eles financiam, ou seja, estão confortáveis em, seja proteger de riscos, seja agronegócio, logística, em todos os aspectos. Então, se for uma seguradora que obviamente já tem uma componente forte do agronegócio, vai ter lá produtos ou soluções adequadas para um empresário do ramo de agronegócio. Então, sendo assim, em termos de requisitos, não fogem muito aqueles que vimos para o banco, de informação legal, um documento explicativo do teu negócio, como é que vai ocorrer, identificação do risco e também mitigantes que tem, e se tiver, obviamente, uns colaterais. Espero que tenha sido esclarecedor. Ok. Ainda tem mais uns 9 minutos, conforme eu disse que ia compensar, né? No sentido contrário, como os árbitros fazem. Então, só temos mais uns 9 minutos. Então, fiquem à vontade para questões, respostas, ok? Para microempresas que não têm bens em nome da empresa para pôr como garantia ou bens próprios,
podem servir como garantia. Existe sim a possibilidade de quem vai pedir, seja um financiamento ou um seguro, não seja ele o detentor do bem ou do imóvel que vai servir de garantia. Mas, entretanto, quem detém um bem ou imóvel que está em nome dele, tem que, obviamente, passar aquilo que chama-se de... foge-me aqui o nome, mas é um documento que ele diz que está consciente disso e que ele aceita entregar aquele imóvel ou aquele bem como garantia. Então, sim, há possibilidade de eu ir pedir financiamento a uma empresa, mas entregar como garantia um bem que está em meu nome. Então, desde o momento que eu passo esse documento ao banco e mostro que, obviamente, eu estou consciente, estou a entregar aquilo como garantia para aquele financiamento ou aquele pedido que está a ser solicitado. Por exemplo, uma empresa agrícola com menos de 1 ano tem acesso a seguradoras também? Ou tem algum período de existência das empresas agrícolas? Tem acesso sim, porém o apetite vai depender muito daquilo que estará em causa como risco, né? Se for para pedir um financiamento para a sua atividade operacional e comprovar-se ainda que, ok, fora da existência da empresa, que é curta, falo de 1 ano, os gerentes da empresa, não vou falar de sócios, mas os gerentes, eles também não têm experiência operacional e aquele tipo de empreitada, quer um conhecimento ou uma experiência. Obviamente, o pedido de seguradora vai avaliar de sim ou não, faça aquilo que eles vão ver como risco operacional. Então, o tempo de existência não impede, não impede que você tenha acesso, porém, aquilo que você vai mostrar como experiência que vai determinar se tem ou não acesso àquela facilidade. Existe um valor mínimo de volume de negócio para o banco considerar financiar a tua empresa. Não, porque até uma startup o banco pode financiar. A startup fala de uma empresa que está inicial, só tem documentação legal, provavelmente ainda não efetuou nenhuma venda, mas que tem evidências claras e consegue comprovar a sua capacidade de reembolso. Vamos lá, é uma empresa que iniciou, mas tem um bom contrato com um desses grandes compradores. Então, é possível sim financiar sendo uma empresa com pouco. Obviamente que quanto maior for o ano de experiência da empresa, melhor será. Mas não quer dizer de que quando a empresa tem poucos anos, não pode ter financiamento. Não, pode sim. A ESMOS, nesse caso, Exportamos, é uma empresa privada ou governamental? É uma empresa privada, pois embora temos parcerias com os governos a níveis provinciais, mas somos 100% uma entidade privada. Daí que as nossas iniciativas estão muito voltadas àquilo que é a sustentabilidade, porque infelizmente não temos um fundo de uma ONG ou um banco de desenvolvimento a nos financiar. Somos 100% privados. Qual é a vossa experiência em termos de resposta destes financiadores às zonas rurais? Depende, porque muitas das vezes esses financiadores ou essas entidades que querem financiar, olham, se definem uma zona específica, então eles têm certos objetivos daquela zona, seja para fortalecer o comércio ou por aí fora. Vamos, um exemplo concreto. A Total, que está a liderar o projeto Moçambique LNG, decide criar um fundo de financiamento ao agronegócio naquela zona onde eles têm aquelas atividades. Isso para garantir aquilo que pode ser lido como responsabilidade social ou como o desenvolvimento local, né? Como uma das cláusulas que essas indústrias têm. Então, dependendo daquilo que são objetivos da Total, como você vai apresentar ou preparar a tua informação para pedir financiamento e se consegues atingir esse objetivo ou não, eles estarão apetecíveis a financiar ou não, sendo uma zona rural ou até uma zona desenvolvida. Mas até muitas das vezes esses projetos estão muito voltados às zonas rurais, cujo objetivo é desenvolver aquela região. Ok. Temos mais aqui uns 3 minutinhos. Vejo Elina Libombo que levantou a mão. Poderia, por favor, escrever
Elina. Desde já agradecer a todos pela paciência, né? Pela predisposição a estar aqui. Conforme foi dito, vão receber as apresentações, mas mais do que isso, a Exportamor está sempre aberta a apoiar, tendo aqui o empresário ou o exportador, tendo aqui uma necessidade e uma possibilidade de sinergia com a Exportamor, nós estamos de mãos abertas para apoiar e, obviamente, sermos úteis naquilo que podemos, atendendo, infelizmente, a nossa limitação por sermos uma entidade privada sem grande robustez financeira para questões de cedência de crédito a micro e pequenas empresas. Ok. Elina diz que era um sinal de que cá estamos, não temos questões por enquanto. Obrigado, espero que tenha sido esclarecedor o fato de não ter questões. Ok. Mais uns 2 minutinhos. Era previsto terminarmos às 17h30, porém, conforme eu me referi, que ia compensar no sentido contrário. Vamos terminar daqui a mais alguns minutinhos, havendo questões, obviamente. Considerando que estamos inseridos no corredor de Nacala, onde a língua predominante é Makua, se não estiver equivocado, gostaria de perceber por que motivo na mensagem de agradecimento foi usada a palavra Kanimambo em vez de uma expressão equivalente Makua. Boa questão. Na verdade, isso mostra a nossa limitação linguística, que nós precisamos da ajuda do Raul para nos ensinar Makua. Então, da próxima, por favor, Raul, nos ensine o Makua para podermos colocar aqui, porque infelizmente só colocamos as línguas que sabemos falar. Porém, queremos, obviamente, sempre enaltecer isso, só que há um perigo em desafiar uma língua que não sabe, senão até corremos de insultar. Então, agradecemos o Raul por essa sugestão. Se puder, obviamente, escrever também no chat como é que se escreve isso, para as próximas apresentações vamos fazer constar isso. É com Shukuru, ok. O Shukuru, muito obrigado. Então, virá obrigado, o Shukuru, Kanimambo e thank you. Se tiver mais uma outra língua que precisa aqui ser enaltecida, porque nós estamos para vós, vamos também fazer constar. Então, vejo que já não há mais questões. Obrigado pelo vosso tempo. Votos de uma excelente semana. E amanhã voltamos às 14 com mais formações. Os meus colegas que vão dar, eles são mais interessantes do que eu, então já consigo a não perder, porque eles têm muita informação chave que vai ajudar, obviamente, o empresário a entrar nessa jornada de exportação e se tornar o que se diz um big player. Deixar de ser um pequeno trader e ser um big player, um dos grandes jogadores do mercado. Muito obrigado. O Shukuru. Até amanhã.